um debate central a nível do Congresso da CUT, que é a estratégia que a CUT tem para o próximo período e todas as consequências aí decorrentes. Se tenta minimizar, aqui como fez o Felipe Nogueira, da articulação sindical, da direção dessa corrente, os efeitos do Pacto Social, da participação da CUT no Pacto Social, da desmarcação da greve geral de junho de 90. Nós, funcionários do Meridional, sabemos muito bem o que significou a desmarcação da greve de junho de 90. Significou que ficamos mais fracos e fomos derrotados pelo governo, tendo 2.200 demissões. Os companheiros do BB e da CEF sabem muito bem o que significou a ida da Central Única dos Trabalhadores ao Pacto Social, ao entendimento nacional com Collor. Fizeram péssimos acordos e a direção desses setores tirou a mobilização, tirou o time de campo e não fez com que os funcionários desses bancos estivessem na luta. Os bancários sabem o que significou isso. Em junho de 90 aconteceu a mesma coisa com os bancários, nós fomos derrotados. A direção, o comando nacional da categoria, que tinha setores da articulação que defendiam essa posição, levaram, naquele momento, suspenderam a greve, fizeram um acordo por 20%, tendo derrotado o nosso movimento. E o que está em debate é que apesar de algumas vitórias, como obtivemos em setembro, eu faço uma pergunta aqui. O que nós temos ainda daquela conquista? E eu pergunto por quê. E todos sabem que nós perdemos muito. É porque o capitalismo, aquilo que a gente arranca com luta, sob esse regime, mais adiante a gente perde. E esse é o debate central. E isso tem uma coerência com a posição da articulação. Eles têm essa política de pacto social, de entendimento nacional, de prioramento ao invés das lutas, porque, na verdade, eles não querem revolucionar o capitalismo, eles não querem revolucionar a sociedade, eles querem simplesmente reformar, e é isso que está em debate. A nossa tese defende que para a gente mudar de vida, para a gente conquistar melhores condições de vida, melhor salário, e ter uma vida digna, poder desenvolver o país, a única possibilidade que nós temos é fazendo profundas transformações revolucionárias, não pagando a dívida externa, expropriando os latifúndios, estatizando os bancos, os grandes monopólios. Mas só quem pode fazer isso somos nós que estamos reunidos aqui. São os metalúrgicos, são os operários, os assalariados em geral, os camponeses, que devem se unir através da sua luta nesse momento para lutar por um governo dos trabalhadores. O único que pode impor esses planos, revolucionar a sociedade e conquistar melhores dias para todos os trabalhadores. Representante da tese Luta Operária. Tese Luta... Companheiros, em primeiro lugar, a gente quer deixar claro aqui que hoje, no movimento operário no Brasil, há duas posições. Há uma posição da articulação sindical e seus satélites políticos, que vão a reboque dessas posições, e o jornal Causa Operária, uma corrente revolucionária, que aliás está colocando aqui, chamando que todos os bancários coloquem contra a expulsão do jornal Causa Operária do PT e da CUT. A gente está colocando isso, está colocando na televisão anterior, que foi exatamente assim que os regimes totalitários na União Soviética se formaram. Passava pela dizimar, por matar toda a velha guarda bolchevique, e isso, a história se repete novamente. E nós queremos dizer aqui que nós vamos morrer lutando pelo direito de tendência dentro do Partido dos Trabalhadores, assim como Rosa Luxemburgo e Karl Bettineck morreram lutando no Partido Democrata Social Alemão pelo direito de tendência. A gente quer colocar isso aqui, por quê, companheiros? Porque, na verdade, os companheiros da Convergência que vêm aqui hoje colocar que são contra o Pacto Social, na verdade, eles também apoiaram o Pacto Social. Eles apoiaram a candidatura Colares, o Alvarenga foi para a televisão, foi para a Câmara de Vereadores colocar o apoio público ao Colares, candidato assassino. Isso foi claro e evidente, a gente quer deixar claro aqui para os companheiros. Eles apostaram, companheiros, no governo paralelo. Nós dissemos que o governo paralelo é uma coisa inócua, que o PT devia organizar a luta dos trabalhadores. Eles fizeram uma propaganda em torno do governo paralelo. Tanto é que esse governo tão medíocre que é esse negócio aí, o governo Collor tirou sarro da cara do PT, criou o governo Mirim. Isso é um deboche, aceitar um deboche de um boneco desses aí. É isso que está colocado claro aqui. Nós lutamos, temos uma proposta clara, que é
pela independência política dos trabalhadores. E é preciso ficar claro aqui, os companheiros, aqui na CUT, no PT, a nível nacional até agora, a CUT não se atreveu a chamar e se negou a chamar um debate para avaliar a greve geral, companheiros. Os companheiros da Convergência também foram contra a greve geral por tempo determinado. Nós colocávamos que uma greve de 2 dias só poderia servir um ponto de partida, como protesto, mas não para satisfazer as condições básicas dos trabalhadores. Seria uma reivindicação do salário mínimo de 170 mil pela escala móvel de horas de trabalhos, não as demissões. Isso não foi levantado. E é muito interessante que após uma greve geral, onde nos primeiros dias, após o seu término, a burguesia foi um fracasso, na verdade, é muito interessante que após ter acabado a greve também, o Lula, o PT e a CUT se mobilizem para aprovar um salário mínimo de 47 mil no Congresso, salário mínimo que é mais baixo do que o salário constituído por Getúlio Vargas, fica aquém das necessidades. Enquanto que a questão central da greve geral, nós colocávamos, tinha que ter um eixo, tinha que ter um norte, tinha que ser um salário, uma reivindicação conjunta de todos os trabalhadores, que era um salário mínimo de 170 mil. Essas posições se recusaram, e não só se recusaram, como o Felipe veio aqui dizer que a articulação organizou a greve, não organizou, companheiros. O que aconteceu na ABC Paulista? A classe operária derrubou a ditadura militar, a articulação foi lá? Que só tirou o ABC Paulista toda a greve na última hora, companheiros? Será que a articulação foi contra a greve lá no ABC Paulista? Eu quero responder que foi contra, porque eles estavam contra a greve, companheiros. Eles estavam jogando, isso aqui é uma política de freio ao movimento. Para concluir, nós chamamos os trabalhadores a votar na tese que se coloca para a independência política, independência de classe dos explorados em relação à burguesia e os regimes burocráticos. Tese, articulação bancária. Ademir, 3 minutos. Companheiros, a articulação não foi contra a greve geral no ABC Paulista. É bom que os bravos companheiros metalúrgicos do ABC fizeram uma das mais longas greves nos últimos anos e conquistaram uma proposta vitoriosa dias antes da greve geral. Não tinham condições naquele momento de participar da greve geral. Então tem que assumir claramente quando a categoria não está preparada para a greve geral, né? Então foi isso que aconteceu no ABC Paulista. Os companheiros metalúrgicos, depois de uma brava campanha salarial, conseguiram uma proposta vitoriosa. Por isso não paralisaram. Estava correta a posição do companheiro Vicentinho. Companheiros, a nossa tese, ela resgata toda a luta da Central desde a sua fundação. É uma tese construída por trabalhadores do campo e da cidade. Construída em cima das lutas concretas dos trabalhadores, das vitórias que nós tivemos nesse período. É uma luta árdua, difícil, sobretudo nos últimos anos, enfrentando o governo e agora enfrentando o governo Collor. Então é importante que se diga aqui que a posição da Central, posição da articulação, da posição majoritária na Central, é de defesa à luta do trabalhador, é de lutar contra a política de arrocho salarial que nos últimos anos vem castigando o salário do trabalhador. É pela organização, pela base do trabalhador, é pela organização das comissões de fábrica, é pela organização das comissões de banco, dos grupos de banco, para o fortalecimento da nossa organização, né? E é importante que se coloque aqui, né, que nós não temos nenhuma posição para frear a luta do trabalhador, como algumas teses estão colocando aqui equivocadamente. A luta do trabalhador, ela também passa pelo parlamento, passa pela Constituinte, passa pelas assembleias, passa pela negociação. E por isso nós vamos negociar com o governo. E a Central Sindical está no seu estatuto, que sempre era aberta para negociar com o patrão, para negociar com o empresário, para negociar com o governo. Levar a força dos trabalhadores, não tem medo de negociação. Dirigente sindical que tem medo de negociar não está preparado para ser dirigente da classe trabalhadora. Por isso nós fomos para a negociação, levar os 13 pontos, levar as propostas dos trabalhadores. E lá desmascaramos a política de pacto social, desmascaramos a política do governo Sarney, colocamos claro na imprensa, ocupando o nosso espaço dentro do marketing, para levar qual é a proposta da Central, qual é a proposta da CUT. Concluindo, companheira presidente, nós queremos deixar claro que essa tese
avançar, consolidar e vencer, significa a certeza de que a CUT vai continuar no rumo certo em defesa da classe trabalhadora. Companheiros, o que está colocado para a questão da Central Única dos Trabalhadores é a questão se a Central Única é ou não a direção da luta dos trabalhadores desse país. Todos nós aqui, em qualquer tese, afirmamos que os trabalhadores saíram às lutas em diversos momentos, em diversas categorias, nas diversas regiões desse país. Trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, trabalhadores de serviços urbanos, como também os trabalhadores operários. Entretanto, essas lutas, em momento algum, tiveram uma unidade. Em momento algum, surgiu uma direção capaz de unificar o conjunto dos trabalhadores da cidade e do campo numa perspectiva maior, que era a perspectiva de derrotar a política do governo Collor, uma perspectiva de derrotar o arroxo e a recessão. A cada momento, nós verificamos que os trabalhadores, mesmo obtendo conquistas econômicas, de imediato, essas conquistas eram dilapidadas, eram derrotadas por um novo pacote, por uma nova medida provisória. E mais uma vez nós sentimos a ausência de uma direção unificada dos trabalhadores desse país. E é aí que nós temos que analisar, fazer o balanço da Central Única dos Trabalhadores e dizer o que é que nós queremos. É preciso que a CUT se afirme como direção. E para a CUT se afirmar como direção, é fundamental que se estabeleça a democracia dentro da própria CUT. Nós não podemos, trabalhadores, pensarmos na democracia para o país quando nós não temos a democracia dentro da própria central. É fundamental que a CUT tenha a capacidade de articular diferentes lutas, sejam elas em que momento for, para construir aí sim uma perspectiva de luta unificada, uma luta de greve geral que nós estamos precisando. Não se trata aqui de dizer que esse é aquele responsável, mas é correto dizer que nesse último ano, a Central Única, principalmente pela sua direção majoritária, representada pela articulação, falhou e deixou muito a desejar. Falhou quando recuou na greve, falhou no momento em que colocou a negociação em vigor como um princípio fundamental e não como algo a chegar depois de uma mobilização da categoria, ou da mobilização dos trabalhadores. E é por aí que nós temos que analisar e construir essa crítica. E supor essas divergências internas da construção do novo texto, e que ultrapasse os limites do economicismo para construir, aí sim, uma direção de todos os explorados e oprimidos, no conjunto da cidade do país. Olha, nesse sentido que eu coloquei anteriormente, acho que a gente tem que resgatar a discussão política, porque só em cima de como foram nossos objetivos, a nossa visão política, outra questão internacional, que muita gente acha que isso é desprezível para muitas vezes, a questão nacional é um reflexo, inclusive, do jogo político internacional. Em cima disso, uma relação concreta. Só assim a CUT pode definir de forma precisa os rumos do movimento. Nossa avaliação, depois do piloto complementar, a nossa avaliação a nível internacional
responder a tudo isso. Companheiros, Relação de força nesse país. bom, agora nós vamos para a rodada final de defesa. Logo após vai haver a inscrição das chapas que vão defender cada tese com os delegados que vão representar as teses e a votação. A gente pede para o pessoal bancário que vai votar, que venha para o plenário, que a gente pede para o pessoal puxar novamente a cadeira um pouco aqui. Robertinho, 3 minutos para defender a tese. Não, companheiros, a discussão que está em curso na Central Única dos Trabalhadores é, em primeiro lugar, qual é o objetivo central da CUT. E nessa discussão, hoje, só existem 2 estratégias fundamentais. A Ana sintetizou em uma opção entre reforma e entre uma política revolucionária de transformação da sociedade brasileira. Essas estratégias diferenciadas, elas têm desdobramentos concretos. A política, infelizmente, tragicamente a política da corrente majoritária da nossa central, foi a política de defender como centro da CUT as negociações e o entendimento nacional. Todos aqui acompanharam pelos jornais as declarações do presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, o companheiro Gilmar Carneiro. E Gilmar Carneiro, que é uma das principais expressões nacionais da corrente articulação, dizia e continua dizendo que é um intransigente defensor do entendimento nacional. Nós, da Convergência Socialistas e da Democracia Operária, ao contrário, somos intransigentemente defensores da luta da classe trabalhadora. É preciso entender que a negociação é preciso ser feita. Agora, se nós tomamos a negociação como centro, nós não conseguimos nada na própria negociação. Então, a nossa estratégia é mobilizar a classe trabalhadora. E essas diferenças na estratégia daqueles como a direção da articulação que defendem o entendimento nacional se expressou na greve geral. Porque na greve geral, companheiros, na greve geral de julho de 90, que foi desmarcada por 8 pessoas, como se 8 pessoas pudessem determinar o rumo da nossa luta, como se 8 pessoas tivessem o direito de decidir o que milhões de trabalhadores vão fazer. E agora, na última greve geral, onde todos têm consciência, porque todos enxergam a realidade, os valorosos
trabalhadores de todo o país, independente da corrente política, da articulação, da competência, da cultura de base, viram que faltou preparação. E faltou preparação porque a direção majoritária não preparou. Então essa é a primeira discussão. O que nós queremos colocar é que é necessário na Central Única dos Trabalhadores uma nova direção, uma direção que, como comandando, defenda a proporcionalidade, defenda a democracia, uma nova direção que defenda intransigentemente a independência dos trabalhadores contra o patrão. Para concluir, nessa nova direção, nós da Convergência não achamos que somos os únicos para fazer parte dela, mas é a unidade da esquerda, a unidade da Convergência, da CUT pela base e da Força Socialista. Muito obrigado. Para defender a última rodada, a tese da luta operária. Quem vai defender? Tese luta operária. Alfeu Goulart, 3 minutos, última defesa. Pessoal, vamos respeitar e ouvir em silêncio. Companheiros, torna a recolocar a necessidade de ter uma central independente, uma central que se pregue pela organização do local de trabalho, que se coloque favorável às comissões de fábrica, as mesmas comissões de fábrica que no ABC Paulista, 78, derrubou a ditadura militar, que o Lula fez um acordo, né, com o governo, com a ditadura militar, que em troca para destruir a comissão de fábrica, ele acabava com a comissão de fábrica, para retomar o sindicato ocupado pela polícia, o governo daria delegado sindical, que é um porta-voz da burocracia sindical. É isso que ele está defendendo aqui, é uma questão elementar, que se a organização pelo local de trabalho, as comissões de fábrica. Também, o representante da articulação colocou aqui, que a articulação chamou a greve, que o ABC Paulista, vejam bem que colocou aqui, que tiver uma vitória, 10%, companheiros, foi uma vitória, seria então um excesso de satisfação salarial dos operários do ABC que não foram para a greve, companheiros. Depois, mais adiante, o Meneghel disse também que eles estavam cansados, companheiros. Na verdade, não é nada disso, é porque essa articulação sindical foi a mesma, companheiros, pasmem, que botou o Sarney no palanque do Mapá. Vocês concordam que o Sarney é um assassino, que mandou assassinar trabalhadores na CSN, suba no palanque no Partido dos Trabalhadores, companheiros? É isso que está claro, é uma estratégia política. E nós estamos lutando pela independência de classe de trabalhadores. Também a gente gostaria aqui de desmascarar as correntes centristas, como a Convergência Socialista, que vem aqui falar na revolução, na organização independente, mas eu gostaria de dizer para o Robertinho que ele mesmo, na preparação da greve geral, defendeu contra, lá na Assembleia Legislativa, que se abrisse discussão sobre a conjuntura, sobre a conjuntura nacional, defendeu contra. A gente está chamando os companheiros da Convergência a fazer aqui uma frente de esquerda contra a articulação. Os trotskistas da Convergência Socialista estão chamando eles para colocar o programa trotskista na prática, materializar eles. E não os trotskistas que ficam avaliando, que também me criticaram aqui, que eu citei o Alvarenga de ter apoiado o Colares, mas está claro, todo mundo sabe, companheiros, esse cartaz foi caçado pela polícia. Nós estávamos fazendo campanha eleitoral pelo voto nulo, estava intervindo nas eleições parlamentares, como tem que intervir um partido de trabalhadores, tem que intervir para a independência, colocando um programa, dizendo para os bancários não votar no candidato dos banqueiros, no candidato patronal, seu Colares, que fechou 9 agências do Banrisul. Eu queria perguntar se a diretoria dos sindicatos bancários da Convergência vai ajudar o Alceu Colares a fechar mais agências do Banrisul, ou vai romper com essa política e vir para uma política revolucionária de classe para enfrentar de fato a corrente de articulação que está promovendo o expurgo stalinista no PT. Nós queremos fazer aqui um convite formal aos companheiros da Convergência a formar uma chapa com a gente aqui hoje, não uma chapa em torno de cargo, não, em cima de claros pontos políticos, contra o Pacto Social, pela independência política dos trabalhadores. Articulação bancária. Deu? Alô? Bem, companheiros, nós da articulação sindical estamos aqui defendendo a tese. Avançar, consolidar e vencer, mas de qualquer maneira temos que colocar trabalhadores. É importante se colocar quando se diz aqui a greve. É importante dizer que a última greve geral, proposta pela Central Sindical, não teve o apoio que se buscava por parte dos sindicatos filiados, principalmente com isso, eu quero dizer que nenhuma secretaria fechava a greve geral dos bancários de Porto Alegre. É difícil a gente vir para
para uma assembleia, discutir com o CUT, ou discutir o congresso da CUT, e apresentar uma tese, fazer com que o plenário reflita sobre cada tese, quando na verdade as pessoas que vêm aqui defender as suas teses buscam única e exclusivamente atacar a articulação, ou atacar a convergência socialista, ou atacar a força socialista. Então fica difícil para o plenário, inclusive para aquelas pessoas que vêm com a intenção de apresentar a tese de cada corrente, expressar exatamente e fazer com que as pessoas entendam. A articulação se propõe, quando diz avançar, organizar os trabalhadores no seu local de trabalho, em condições de fábrica, sindicais. Consolidar é consolidar a central sindical como referência dos trabalhadores na discussão com o patrão, porque a articulação entende que a negociação é necessária. Porque se não fosse a negociação, o Plano Collor teria demitido 8 mil funcionários dos metalúrgicos de São Bernardo. Quando o companheiro coloca que negociou sim, porque era necessário negociar a redução da jornada de trabalho para não demitir os empregados. Era necessário negociar para que não houvesse mais demissões, como estava acontecendo em São Paulo, na capital. Então, companheiros, é difícil fazer uma defesa de tese, então é importante que todos aqui atentem para que fique muito claro que a intenção dessa Assembleia é unicamente no sentido de dizer que a direção está desgastada, que a direção não encaminha, que a direção da articulação que é majoritária, não consegue encaminhar as outras. É só isso, companheiros. Desculpa, Lisa, não prestei atenção. Força Socialista, companheiro Fonseca, 3 minutos. De fato, companheiros, nós temos que organizar os trabalhadores. Organizar não para aplaudir entendimento nacional. Temos que organizar para fazer a luta justa, a luta devida, na hora certa. E hoje, nós sofremos desses problemas de ordem organizativa, porque ainda temos que discutir e montar uma central que esteja à altura das tarefas que se colocam nessa conjuntura para os trabalhadores. E isso nos parece que é o central da discussão aqui hoje. De fato, não está um espaço onde não possa coexistir pessoas que tenham, ou correntes que tenham, um objetivo, às vezes, lá no final, com alguma diferença, mas que tenham hoje na prática do enfrentamento, um entendimento que dá para se levar em conjunto essa tarefa que é importante, que é a luta. E entendemos que a tarefa fundamental, hoje, dos trabalhadores, no que tange a organização, é fazer com que ela flua de baixo para cima. E fluir de baixo para cima é saber que a central única tem que sair do discurso, sair da retórica e ser construída a partir do local de trabalho. Isso não pode ser também um discurso vazio, que nós temos que começar a aprimorar nossas técnicas de organização e de luta, porque do outro lado o patrão há muito tempo que já se modernizou. O patrão já está na era da informática e nós ainda estamos na idade da pedra lascada. Então nós temos que privilegiar o debate, colocando isso na ordem do dia, de forma permanente. Hoje estamos vivendo um momento, e isso é indubitável, de ataque da classe patronal e da classe burguesa em cima dos trabalhadores, sucateando empresas estatais, não tendo política salarial, simplesmente monopolizando os meios de comunicação e ironizando, por exemplo, a nossa greve do dia 22 e 23, conseguindo pensar no meio de uma falação do Vicentinho, que lá em São Bernardo, no berço da CUT, não se faz greve, porque lá os trabalhadores já fizeram greve, estão cansados de greve. Foi uma felicidade para nós ter sido aproveitado esse tipo de falação que depois contra a nossa organização dos trabalhadores. Desta forma, companheiros, concluindo, nós achamos que o central da discussão é aí sim, já pensando para a CUT metropolitana, para a CUT estadual e depois para a nacional, que nós temos que ter uma direção com um perfil tal que reflita não uma vontade que não existe, que é de entendimento com a burguesia, mas a vontade de luta, da luta necessária. Pessoal, as 2 últimas inscrições, a gente pede para o pessoal ver o crachá, que depois vai ter a votação das chapas. Corrente Sindical Classista, quem vai defender? Pirote, 3 minutos. Companheiros, depois da explanação do companheiro Mauro sobre a questão da análise da conjuntura nacional e internacional, é fundamental que a gente faça aqui uma reflexão sobre o momento que
a gente prepara hoje o Congresso da Central Única dos Trabalhadores. E é importante que a gente veja, depois de toda essa análise que foi feita sobre as conjunturas, o papel que hoje desempenha uma central sindical num país de capitalismo dependente e atrasado do terceiro mundo, como é o Brasil, e dentro do papel que lhe cabe na nova redistribuição global dentro do sistema capitalista. Companheiros, nós temos que ter claro que a orientação da central deve ser uma orientação de privilegiar sempre a luta em detrimento das negociações. E aqui não significa dizer que não se deve sentar para negociar, porque qualquer sindicalista sabe que isso acontece. Mas cabe aqui, companheiros, ressaltar uma diferença fundamental, que existem negociações e negociações. Quando a negociação passa pela legitimação de um projeto neoliberal, de um projeto de atraso, de ataque às estatais, de ataque às mínimas condições de vida e de cidadania desse país, nenhuma central pode sentar para negociar com um governo ilegítimo, corrupto e espúrio, companheiros. Sendo assim, companheiros, a gente vê com clareza e faz aqui uma crítica com relação à postura da CUT do Pacto Social. Temos também, companheiros, que ver o problema que aconteceu logo após a posse do governo Collor, onde foi desmarcada a greve geral, onde existiam as condições concretas e objetivas para que esse movimento de greve geral saísse. E acabou se saindo pela tangente numa melancólica greve geral das categorias em lutas. Companheiros, isso nos remete à discussão do tipo de central que queremos, do tipo de central que deve ser implementada. Nesse minuto, companheiros, a visão que nós, da corrente sindical classista, temos a colocar aqui, é que seja privilegiada dentro da central, desde a sua organização interna, onde seja garantida o direito de tendência, pois se trata de uma entidade pluralista e de massas, desde a proporcionalidade em todas as suas instâncias, proporcionalidade essa que garanta a unidade coesa, que as pessoas assumam aquilo que ficar definido nas suas instâncias. Companheiros, a gente acha que é fundamental que a CUT assuma, de uma vez por todas, o seu papel concreto nas lutas e de unificação, para evitar que os sindicatos levem lutas corporativas e meramente por questões salariais. A gente tem a certeza, companheiros, de que a estrutura vigente hoje no país, a relação de luta de classes hoje existente, só poderá ser rompida enquanto a central realmente se propor e levar à frente a luta. E isso é necessário para concluir que se eleve o patamar de discussão e que não se passe congressos e congressos meramente como disputa de cargos e de influência política dentro da central, mas que se leve para as categorias realmente, na prática e não na retórica, a discussão que se faz aqui dentro. Bom, última tese, Juberley, pela CUT pela base, 3 minutos. A gente pede para o pessoal ir apresentando as listas de delegação de cada tese aqui na mesa. CUT pela base, 3 minutos. Juberley. Companheiros, o Congresso, ou os Congressos da Central Única dos Trabalhadores, acontecem num momento extremamente importante para a classe trabalhadora. E quando vamos a um Congresso, quando escrevemos teses ao Congresso, é necessário sim um balanço. É necessário um balanço da atuação da Central Única dos Trabalhadores. Não estamos aqui, como já colocou anteriormente o companheiro Luiz Fernando, para destruir qualquer corrente que esteja hoje dentro da Central Única dos Trabalhadores. Mas é necessário sim, companheiros, que nós colocamos nossas divergências, que nós discutamos as nossas divergências. E nós entendemos, companheiros, que no momento passado, no ano de 89, quando a Central Única dos Trabalhadores apostou na luta dos trabalhadores, colocou a classe trabalhadora talvez na melhor situação já vivida no último período. Quando colocou a classe trabalhadora com a capacidade de levar ao segundo turno das eleições presidenciais um candidato operário que era o companheiro Lula. Mas, companheiros, perdemos assim o segundo turno das eleições e veio o governo Collor e a Central Única dos Trabalhadores não teve a capacidade de apostar numa alternativa de luta para a classe trabalhadora. Nós somos a favor da negociação, sim. Somos a favor. Nós negociamos com a FENABAN a cada dissídio ou a cada campanha emergencial. Agora achamos, companheiros, que a negociação se dá num momento pontual, onde a correlação de forças é favorável à classe trabalhadora. Não podemos apostar apenas na negociação.
negociação, porque a gente sabe que se não estivermos na luta, não se consegue nada através da negociação. E é nesse sentido, companheiros, que a CUT pela base vai para esses congressos apresentando, companheiros, uma tese que faz com que a CUT, com que a classe trabalhadora saia armado, para que possamos enfrentar o Collor de Mello. Provamos isso recentemente, companheiro, quando se apostou na luta. A greve geral, apesar de o seu Medeiros ir para colocar contra a greve geral, apesar da grande ofensiva da imprensa burguesa, apesar de uma série de vacilações de companheiros do movimento combativo, a greve geral provou que é possível derrotar o governo Collor de Mello através da luta dos trabalhadores. E é por isso, companheiros, que esse Congresso, nós temos que sair com um plano de lutas claro para a classe trabalhadora, um plano de lutas que coloque os trabalhadores na luta contra a recessão, na luta contra o desemprego, na luta contra o pagamento da dívida externa. A Central Única dos Trabalhadores tem que apresentar ao conjunto da classe trabalhadora uma perspectiva real de sociedade, e todos nós sabemos isso, que é o socialismo. É o socialismo que deve ser apresentado aos trabalhadores. E ainda, companheiros, concluindo, achamos que é de extrema importância esse plano de lutas. Temos que unir, companheiros, a questão agrária, a questão das mulheres, companheiros. É importante organizar as mulheres hoje dentro da classe trabalhadora. É nesse sentido que estamos aqui, defendendo a tese da CUT pela base e chamando a companheirada bancária a votar na chapa da CUT pela base, com a certeza que vamos construir uma direção de luta, uma direção classista. É isso aí.
Dividir muito bem aqui no meio. Pessoal, vem aqui para frente. Tem que dividir aqui no meio, tem cadeira, iniciar contagem, nem votação, enquanto não tiver limpo o corredor. De votação. Os bancários que votam na chapa apresentada pela Ana Miragem, defendida pelo Roberto e pelo Júlio do Meridional, a chapa da Convergência Socialista da Democracia Operária, por favor, levantem o crachá. Tem que ter um fiscal aqui. Pega, bota aqui na mesa, a gente vai botar aqui na mesa. De delegados que coube a Convergência Socialista e a Democracia Operária é o número de 13 delegados. Luta Operária, nenhum delegado. Articulação, 12 delegados. Força Socialista, 4 delegados. Corrente Sindical Classista, 6 delegados. CUT pela base, 4 delegados. Companheiros, a diretoria do sindicato agradece a presença de... tô me sentindo mal. Companheiros, a votação de delegados para o Congresso Metropolitano e Congresso Estadual da CUT é Convergência Socialista e Democracia, 81 votos, tendo direito a 13 delegados. Luta Operária, 1 voto, nenhum delegado. Articulação Bancária, 72 votos, 12 delegados. Força Socialista, 24 votos, 4 delegados. Corrente Sindical Classista, 39 votos, 6 delegados. CUT pela base, 22 votos, 4 delegados.